Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colegas aqui da página da Raquel Muniz. Hoje eu queria trocar uma ideia sobre um tema que todos nós sentimos em alguma época da nossa vida, em algum momento da nossa vida existe esse tema. Alguma das pessoas estão passando por isso nesse exato momento. O tema de hoje, do nosso bate-papo de hoje, é dor. Que dor? Dor é parceira de evolução? Sim ou não? Qual é a opinião de vocês aí do outro lado da telinha sobre dor? Quando a dor aparece na nossa vida? Quando a dor entra na nossa realidade de vida, e seja uma dor física, moral, vibracional. Hoje o tema é dor e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Na opinião de vocês, quando eu tenho uma dor de cabeça, essa dor de cabeça, ela aparece por qual motivo? Qual é a finalidade de eu, Raquel, sentir dor de cabeça? O que essa dor de cabeça, ela quer mostrar, falar, enfim... Qual é a utilidade dessa dor na minha vida, nesse momento da minha vida? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Responder a minha pergunta? Para que serve a dor? Sim, por um estresse, ela aparece, mas qual é o significado dessa dor? Essa dor aparece por estresse, por qual motivo na sua vida? O que a dor quer falar para você? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Bom, como ninguém está respondendo as minhas perguntas, eu vou falar, então, a minha opinião. Na minha humilde opinião, eu acredito que toda dor aparece no nosso corpo físico. Quando a gente está falando de dor, querendo falar sobre um sinônimo, né, de um sintoma. Ela tem um significado e ela tá tentando falar para você fazer alguma coisa a respeito de. Quando Reich falava sobre as couraças, ele estava falando da nossa dificuldade, do nosso recurso interno de autodefesa, autopreservação, de usar e disponibilizar de mecanismos de defesa para se proteger, porque ainda a gente não estava pronto, preparado, ou não tinha a compreensão do que a gente pode fazer a respeito daquilo. E aí, esse mecanismo de defesa, essas couraças que a gente usa como uma proteção, na realidade não é uma proteção, porque isso vai virar uma dor, isso vai virar uma bolinha de neve, porque você vai usar desses mecanismos para esconder, disfarçar, amenizar, né? Só que o organismo, o corpo, a vida, a energia, ela vai criar um meio, ela vai criar outro caminho para criar outro sintoma, para criar outra dor, para você reagir, para você tomar uma atitude, para você fazer alguma coisa. Porque, na minha visão, quando a gente sente uma dor de cabeça, que foi o exemplo que eu dei, né, que eu comecei falando, essa dor de cabeça, ela não é física,
ela não tem uma causa física. Ela tá te mostrando algo por trás. E aí a gente estuda as linguagens do corpo, o que o corpo fala através dessa sintomatologia, dessas dores, desses incômodos. O que ele tá querendo te falar? Então, para cada dor, tem toda uma gama de significado, toda uma gama de teoria para falar para você qual é o seu problema, qual é a sua dor, essa dor que você está sentindo, o que ela quer dizer. Então, a gente fala que são as dores, são as doenças psicossomáticas, o que você está somatizando no seu corpo, o que você está produzindo de sintoma no seu corpo, mas ela não advém de um problema físico orgânico, e sim de uma situação psicológica mal resolvida ou não resolvida de forma nenhuma, ou sem consciência nenhuma de que existe algo a ser resolvido, onde você começa a somatizar no seu corpo. Então eu vou ler um textinho para vocês que eu acho bem interessante sobre essa questão de dor. Então, a pergunta que eu fiz começando essa live: você, na sua opinião, dor é uma parceira de evolução? A dor, ela serve como um sinal para você evoluir? Sim ou não? Você acha que dor é parceira de evolução? Sofrimento é escolha? O sofrimento é opcional? Quando a vida dói, é possível fazer parar? Momentaneamente, sim. Tomando aquele monte de remédio, né? Tratando só o sintoma. Você vai lá, toma um remédio e fica bem por um tempo, né? Mas para sempre não. Circunstâncias da vida podem se tornar numa palavra de 3 letras: dor. A dor é uma circunstância da experiência existencial, uma companheira nesse estágio evolutivo que estamos. Ao analisarmos a história de cada um de nós individualmente, a gente ainda vai ver ou vai encontrar a dor. Por quê? Porque a dor, ela é uma forma que a vida, o universo, tem para te trazer algum aprendizado, para fazer você olhar para você e entender o que você precisa entender que você não está entendendo. Mesmo que a história do indivíduo seja de bondade e caridade, nesses casos, as doutrinas e as religiões trazem a explicação que alguma das dores dessa existência são frutos de vidas passadas. Toda dor é uma consequência. Nenhuma é gratuita ou surge do nada. Ela surge de algum lugar, principalmente na cabeça, e se traduz no coração. O alerta é que, apesar da dor ser inerente à existência, o sofrimento é uma escolha. Os nossos pensamentos nos levam a fazer coisas, a sentir coisas que talvez não devêssemos sentir, não devêssemos investir o nosso tempo, a nossa energia e os nossos pensamentos para essas vibrações baixas, para essas baixas energias, porque nós temos aquela escala de Hoffman que fala de tristeza, ansiedade, frustração, tudo isso são baixas energias, né? O sofrimento é uma escolha. Os nossos pensamentos nos levam a fazer coisas, a sentir coisas que talvez não devêssemos sentir. Dor é tudo aquilo que vivemos negativamente. Nossos vícios, nossas compulsões, nossos medos e a raiva. Pode ser
indício de dor. Culpa e vergonha são duas dores excessivamente comuns e desajustadoras da vida física e da vida mental. Ainda falando sobre escolha do sofrimento, ninguém é depressivo ou ansioso, ou os dois, por natureza. Ninguém nasce com depressão, ninguém nasce com ansiedade. Essas condições, depressão e ansiedade, elas são feitas dentro de nós. Elas são criadas em alguma fase do seu desenvolvimento, como acontece com as doenças físicas. Poucos casos são de ordem química, desajuste na química do organismo, na estrutura cerebral. Cair, todos nós caímos, ou um dia cairemos. O importante não é focar no tombo, não é focar no problema, não é focar na desgraça, não é focar no sintoma. É ampliar essa visão, esse campo de visão e levantar, e se reconstruir, e mudar a vibração, e mudar a atitude, seguir em frente, apesar do que está se mostrando ao seu redor. Fazendo isso, a gente vai construir ao nosso redor uma outra energia, uma energia mais elevada. E eu tô falando todo dia de energia, todo dia eu tô sendo repetitiva e falando, você tem o poder de elevar a sua energia, mudar a sua frequência vibracional, controlar os seus pensamentos, controlar o que você vai sentir, como você vai reagir ao que você está sentindo. Isso é uma decisão, isso é uma escolha diária, de todos os dias. O importante é cuidarmos de nós e não esperarmos que os outros cuidem das nossas dores emocionais, assumindo a nossa responsabilidade de autocuidado com nós mesmos. Dor evolução. A dor evolução, ela atua de fora para dentro. Ela serve para aprimorar o ser humano. Sem dor não existe progresso. E os exemplos que eu vou trazer é o ferro. O ferro, para você moldar o ferro, você tem que colocar ele no fogo e aí você vai batendo, malhando. Quanto mais você bater, mais você vai conseguir moldar o ferro. A semente na cova. Quando você prepara aquela terra que já está adubada, que já está prontinha, você vai lá, pega a semente que você escolheu com o seu livre-arbítrio. Então, eu vou plantar milho. E aí você joga aquela semente no solo fértil e cobre com terra, como se fosse uma cova, aquele lugar escuro, úmido. Num primeiro momento, aquilo pode até te assustar e falar assim, nossa, meu Deus, que horror, tá debaixo da terra, essa coisa úmida, e aí ela vai rompendo com aquela casca e vai crescendo em direção à luz, ao sol, à vida, para fora. Isso é o processo de metamorfose, de crescimento, de desenvolvimento, que temos fases, que temos ciclos, e a gente tem que respeitar isso. Outra analogia é quando a lagarta faz um casulo e tem o seu período de hibernação para se transformar numa borboleta. Também tem fases. É um ciclo de fora para dentro, de autotransformação, de evolução, de amadurecimento.
Então, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente para desenvolver os próprios órgãos. Na cura, aí tem uma passagem bíblica do cego de Siloé, que está em Jó 9:1-4:1. Jesus responde: aos que lhe desafiam a sabedoria e o poder, que nem o cego, nem os seus pais haviam pecado, para que se justificasse essa condição de cego de nascença, mas que ali estava para que nele se manifestassem as obras de Deus, permitindo inferir que haja quem sofra sem estar em débito com a contabilidade divina. Se não era uma expiação do passado, era uma provação apropriada ao progresso daquele espírito, porquanto Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. O que caracteriza a dor-evolução é o confronto que os vetores desarmonizantes que nos atingem de fora para dentro, mas que servem para estimular a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa fé, o perdão e a nossa capacidade de luta. Poucos amadurecem efetivamente sem que experimentem dificuldades e obstáculos de toda a ordem. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Os exemplos são incontáveis. É o convívio com o parente difícil, a paciência a ser requisitada diante do cônjuge incompreensivo, a dificuldade em educar e encaminhar para o bem o filho rebelde, as pressões exercidas pela chefia no trabalho profissional, a ameaça de perder o emprego honesto que nos sustenta, a traição de alguém muito amado em quem depositamos irrestrita confiança, a perda precoce de um ente querido vitimado por um acidente ou uma doença incurável e assim por diante. São problemas corriqueiros, comum de quem está vivo passando por essa experiência. Comum à maioria de nós, pessoas, mas que nos atingem de repente, nos deixando marcados pela dor dilacerante e pelas lágrimas sentidas. As provações, quando enfrentadas com a devida resignação e a confiança no auxílio do Pai Maior, elas não passam de convite da própria vida em prol do nosso desenvolvimento. Embora tenhamos a certeza de que muitos espíritos sem karma reencarnam na Terra por amor a alguém ou por algum ideal e submetem-se às leis da matéria, sofram sem merecerem. Raros são os registros que nos permitem afirmar com convicção esse ou aquele caso. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor colina o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, haja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor é um fenômeno, enquanto a dor moral é uma essência. Daí a razão, porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e da redenção.
Como eu disse no começo desse vídeo, a dor, ela vem para cada um de nós de formas distintas. Cada um de nós está passando por uma provação, por uma cruz, por um desafio. O sofrimento é uma escolha. O sofrimento é uma opção que você vai decidir se você vai querer vivenciar ou não. A dor, ela vem como um momento para você refletir o que aquilo quer conversar com você, para que você faça alguma coisa em prol de você mesmo, em prol da sua evolução. Que evolução? Evolução de consciência. Porque nós não fomos criados para ficarmos doentes, para desenvolver uma doença. Muitos de nós nascemos com um corpo perfeito, em perfeitas condições. E ao longo da nossa existência, desenvolvemos doenças, criamos doenças. E essas doenças, antes de se manifestarem no corpo material, se desenvolveram na nossa cabeça, na nossa alma, na nossa energia, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas ou não. Então, ninguém é vítima, ninguém é vítima. Todos nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso viver, pelas escolhas que fazemos, consciente ou inconsciente. Não escolher também é uma escolha. Não fazer nada também é uma escolha, que vai gerar consequências. Então, quando a gente falava das couraças, dos mecanismos de defesa, dessa criação dessas doenças, a gente está falando disso. O quanto você vai escolher parar de olhar para fora, ao seu redor, vivendo para achar culpados e não para resolver questões que precisam ser resolvidas. São escolhas. Mas dependendo do que você escolher, as consequências, o resultado será completamente diferente. Por isso, no começo do texto, eu falei, a dor, ela é uma parceira, ela é um mecanismo que propicia evolução. O sofrimento é opcional. Cada um vai escolher o que quer para a sua vida, para a sua realidade. Então, aqui, nesse canal, o meu trabalho, quando eu faço aquelas leituras com as cartas projetivas, é porque nós, seres humanos, temos esse mecanismo de defesa que nos protege, porque a gente não está preparado para a verdade, porque a verdade dói, porque a verdade incomoda, porque a verdade é difícil. Quando a gente fala de sair da zona de conforto, a gente não está falando de um lugar confortável, maravilhoso, onde a gente está passando férias e curtindo adoidado. Quando a gente fala da zona de conforto, a gente está falando de um local de dor e sofrimento. A gente está falando de uma situação da nossa vida que a gente está se sentindo perdido, enfraquecido, sozinha, sem força, sem perspectiva. A gente está se sentindo no fundo do poço. E tudo que a gente não precisa é de julgamento e dedos apontados, porque dor é dor. A gente não tem que competir para ver quem está sofrendo mais. Qual dor dói mais? Dor é dor. Dor dói. Dor incomoda. Dor é uma coisa horrível. Então, quando a gente fala
desse trabalho, todo o meu trabalho é em prol de trazer consciência, de entender a sua dor. Entender a sua dor dentro da sua perspectiva. Óbvio que eu não tenho como entrar dentro do seu corpo, ser você por 5 minutos para compreender essa imensidão que você é. Mas eu tento entender a sua fala, do seu ponto de vista, de como você está enxergando, para poder oferecer caminhos, alternativas, estratégias, coisas que talvez quem está passando pela provação, quem está passando pela dor, quem está sentindo, não consegue fazer isso nesse momento. E aí a gente chama dessa zona de conforto, que de confortável não tem nada. É super incômoda, é super difícil, é um momento desafiador. Então eu gostaria realmente de que todos vocês refletissem sobre dor, sobre algum aspecto da sua vida que te traga um desconforto, seja ele qual for. Que olhe para a sua gama de sintomatologia. Poxa, mas eu tô passando mal todo dia. Poxa, mas eu tô sentindo essa dor todos os dias. Em vez de você se concentrar na dor, na queixa, na reclamação, foque no que ela tá querendo te falar. O que essa dor tá querendo te mostrar. O que essa dor veio promover na sua vida. Para que você reaja, para que você resolva, para que você modifique comportamento, atitude, fala, vibração, intenção, para que ela desapareça de fato. Antes dela virar uma doença propriamente dita. Porque eu sempre falo, diga-me onde dói e eu vou te dizer o porquê. Através dessa linguagem psicológica, do significado da tua dor, da tua sintomatologia. Porque existem pessoas que vão no hospital com uma certa frequência. Ai, tô tendo um ataque cardíaco. Ai, tô tendo falta de ar. Ai, eu vou morrer. Ai, não, eu tô passando mal. E não é nada físico. Faz exame de sangue, faz ultrassom, faz raio-x. Não é nada. O que é? Causas psicológicas que são diferentes para cada um de nós. Uma depressão não é igual para todo mundo. Depressão, existem tipos de depressão, existem níveis de depressão e a gente não trata a depressão olhando para a depressão. A gente trata a depressão acolhendo aquela pessoa, escutando a dor daquela pessoa, escutando como é o dia a dia e a rotina dessa pessoa, para entender como é que essa depressão se formou, como ela chegou nesse nível que ela está, e fazer o caminho contrário. Porque você não nasceu com depressão, você desenvolveu uma depressão. O caminho contrário é olhar o que você não fez, o que você não se permitiu sentir, os nãos que você precisava falar, a colocação de limites que precisavam ser colocados. Mas quando a gente se anula, a gente se omite, a gente se cala, a gente se força a agradar e fazer o que a gente não quer, a estar onde a gente não quer. Todos esses comportamentos vão somatizando coisas na sua psique. E óbvio que vão trazer resultados e consequências. Ansiedade, a mesma coisa.
mente acelerada, a mesma coisa. Só que existe tratamento. Claro que em alguns casos a gente está falando que é necessário um medicamento, uma química, mas na maioria dos casos, 90% dos casos, é a mudança de comportamento, onde você não está enxergando o seu comportamento. Você não está enxergando o que você está fazendo com você mesmo. Porque está olhando para fora. Porque não quer resolver, quer achar culpado. A culpa é de quem? Mas quem é que fez? Isso vai resolver o quê? Então, o meu trabalho, uma das ferramentas que eu uso, que eu trouxe aqui, das cartas projetivas, é uma possibilidade, é uma ferramenta através da projeção de um desenho, de um símbolo, dá um caminho, dá uma chave, dá uma, para a gente poder começar a refletir, porque tem gente que não consegue falar, tem gente que não consegue falar o que está sentindo, tem gente que não consegue colocar em palavras o que está acontecendo, que não consegue organizar um pensamento, que não consegue verbalizar uma frase, porque não é completamente analfabeto emocional. Não foi treinado, não vivenciou isso na sua vida e tá tudo certo. Aqui não tem julgamento. Aqui tem uma oferta, uma tentativa, uma conversa franca e sincera para que você olhe para sua vida. Olhe para dentro. Vá na frente do espelho e olhe para seus olhos, que são as janelas da tua alma. E entenda qual é a tua dor. Qual o nome da tua dor? Aonde está doendo? Porque ainda dá tempo de pegar essa dor, de acolher essa dor, de acolher esse sintoma, conversar com ele e falar, vamos lá, o que você quer me falar? O que você quer me mostrar? E escutar. Porque tem gente que tá aqui, mas não tá escutando nada do que eu tô falando. Tem gente que não escuta. Tem gente que está preocupada em responder. E eu não quero uma resposta. Eu quero que você escute. Eu quero que você reflita. Eu quero que você olhe para dentro. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Compartilhar algum sentimento? Dar algum exemplo? Colocar o seu ponto de vista de tudo isso que eu estou falando? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Quem concorda, quem discorda? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Não? Então eu vou agradecer a presença de todos. Gratidão mesmo por vocês estarem aqui comigo todos os dias, mandando esses corações que eu sinto e fico muito feliz de não estar falando sozinha. Muito obrigada mesmo por compartilhar comigo e bora refletir, porque o objetivo é refletir, porque ninguém merece sofrer, ninguém precisa viver uma vida de sofrimento. A vida pode ser mais, a vida é mais. Então eu gostaria realmente de ser uma ponte de conexão com você aí do outro lado da telinha, para te ensinar a ver uma vida diferente, com
com mais luz, com mais alegria, com mais felicidade, com mais paz dentro do seu coração. Quando a gente fala de limpeza e organização, não tem como você limpar jogando uma flor, jogando um produto de limpeza, jogando um paninho limpo. Não vai se limpar sozinho, não vai se organizar sozinho. A gente vai precisar colocar a mão na sujeira. A gente vai precisar pegar um saco de lixo e separar o que é o lixo, o que vai precisar ser lavado com água sanitária, o que vai precisar esfregar para depois aquilo se tornar limpo, para depois aquilo se tornar um ambiente limpo para se viver, para se ficar. E isso é um processo. Vai ter o processo de entrar, ver a situação, o que a gente pode jogar no lixo, qual é o tipo de lixo, para depois a gente chegar na sujeira propriamente dita de jogar água. São fases, são ciclos, são estágios. Nada se resolve magicamente por pensamento mágico. Nada vai se resolver esperando que o outro adivinhe, que o outro faça, porque é você que tem que fazer. Quando dói, dói no seu corpo. Eu não posso tomar o remédio por você. Eu não posso ir no hospital fazer o curativo na sua ferida infeccionada. Eu não posso tomar o remédio por você. Eu não posso fazer o tratamento por você. É você que tem que fazer. É você que tem que tomar. É você que tem que fazer esse caminho de primeiro enxergar que está doente. Enxergar a necessidade de ir ao médico. Escolher qual é o médico que você quer ir. Depois se locomover até lá. Falar o que você está sentindo, aonde está doendo. Ele vai te passar alguma orientação, algum remédio. Escolher se você vai comprar ou não. Decidir se você vai tomar ou não. Como você vai tomar? Corretamente, como ele te falou, ou do seu jeito? São tantas escolhas que você vai ter que fazer. E dependendo do que você escolher, o resultado será completamente diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entendendo a analogia que eu estou falando? Não adianta olhar para fora, achar culpados, achar que alguém tem que fazer por você, que é obrigação do outro. A vida é sua. O corpo é seu. O comportamento e a atitude que levaram a isso é seu. É um caminho solitário. É um caminho individual de cada um de nós. Como eu disse, dor é dor. A gente não está concorrendo para ver se a minha dor é maior, melhor, mais doída do que a sua. Dor é dor. Quem sente dor, sente de um jeito. E tá tudo bem, tá tudo certo. A questão é, você vai escolher ficar com a dor, ignorar a dor ou fazer alguma coisa com a dor? É disso que eu tô falando. Alguém quer falar alguma coisa? Convite. Vamos ver. Alguém quer participar da live? É isso? Alguém quer falar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá. Então eu vou encerrar a live por aqui.
Muito obrigada pela presença de todos e a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!